A trama começa com alguém ligando a câmera e abrindo um novo vídeo no YouTube, dando boas-vindas aos inscritos. Kang Doshou aparece com uma pequena espada nas mãos e saúda a todos. Ele afirma que o monstro de hoje é uma nota C+, e vai fazer um vídeo sobre como atacar as aranhas. Ele ensina que as aranhas vivem em grupo, assim como as formigas, e são classificadas como uma espécie de aranha também. Mas elas são completamente diferentes das aranhas da Terra, porque, ao invés de atacarem desde o início, elas cospem teias de aranha. Então, as aranhas se voltam para todos que estão naquele local para os atacarem e todos ficam cobertos de medo. A aranha está muito raivosa e decidida a enfrentar todas as pessoas que estão ali. Enquanto se defende, Kang se pergunta o que está acontecendo ali e pede para o seu amigo parar de filmar. O amigo se chama Ma Incivil, é responsável pelas estratégias de filmagens e edições, e se recusa a parar de filmar. O estilo de luta original da Arachné não é um combate direto, mas a caça. Por isso, elas emaranham os seus oponentes primeiro. Depois, elas injetam o veneno no alvo imobilizado, fazendo-os morrer lentamente. Por isso, não há como elas atacarem assim. Kang fica enfurecido com o seu amigo, que não parou de filmar. Enquanto avança para combater as aranhas, ele afirma para o seu amigo que eles devem conversar mais tarde. A luta está só começando e ele levanta a sua espada para o combate. Rapidamente, ele usa sua espada contra um dos monstros que está em sua frente e o atinge de forma certeira. A cena continua e a batalha está acirrada. Outra Arane decide enfrentar Kang e vem em sua direção enquanto ele levanta sua espada e corre para atingi-la. Ele está determinado e consegue atacar a aranha de forma certeira. Finalmente, ele conseguiu derrotar todas elas e agora observa os seus oponentes caídos ao chão. Mas ele fica enfurecido porque geralmente as aranhas cospem teias de aranha primeiro e correr para suas presas, como fizeram, seria o último recurso. Então, ele se lembra do seu amigo cinegrafista e grita o seu nome. O produto está furioso com o seu amigo e pergunta se ele vai continuar assim enquanto puxa pela sua camisa. O amigo pede desculpas, mas Kang dá um soco bem no meio do seu estômago, afirmando que quase morreu por causa dele. O amigo então cai aos seus pés chorando, enquanto ele pergunta se ele investigou corretamente. Enquanto Ma Incivil permanece no chão, Kang sai do local, afirmando que os sem características não prestam. Ma Incivil é um despertado, mas a habilidade que ele recebeu depois de se tornar um despertado é sem características. Essa é uma habilidade que não tem nada de especial, então, sem características é uma habilidade completamente inútil na indústria de caçadores. Então, o método que ele escolheu para conseguir sobreviver é o de analisar os monstros. Ele analisa as fraquezas dos monstros em cada batalha e ensina os caçadores como devem atacá-los. Doshou se gaba por ter derrotado aquela quantidade de monstros e afirma que, se não fosse por ele mesmo, todos os seus amigos estariam mortos. Rapidamente, seus amigos se tremem de medo e tentam avisá-lo sobre algo maior que está chegando. Mas Doshou olha para os seus amigos tentando entender o que eles querem dizer, enquanto os olhos de um monstro aparecem atrás dele. O monstro então avança para atacar todos os amigos. Trata-se de um monstro de elite, e todas as pessoas que estão ali começam a correr desesperadas. O monstro de elite é uma espécie mutante que surge da transformação de um monstro comum. Enquanto todos correm, Kang joga suas armas longe e se pergunta se é daquele jeito que sua vida vai acabar. Ele tem uma estratégia e percebe que precisa de uma isca se realmente quiser sobreviver a isso. Então, ele chuta Ma Incivil em direção ao monstro com a intenção de entregá-lo como isca. Ma In recebe o golpe forte em seu peito e é jogado para trás com muita força. Kang olha para ele sorrindo e afirma que ele deve tomar a responsabilidade por causa da sua investigação de baixa categoria. Ma In está no chão e olha para Kang, sem acreditar no que aconteceu. Mas ele percebe o que está bem diante dele, fica desesperado e precisa decidir o que fazer. Suas mãos estão trêmulas, mas o monstro está vindo atrás dele e ele precisa se levantar e correr se quiser sobreviver. Ele tenta se levantar, mas é como se seu corpo não o escutasse, e ele permanece imóvel. Mas o monstro está furioso e vem em sua direção, enquanto ele se pergunta se sua vida vai acabar dessa maneira. Nesse momento, ele se lembra de quando estava em uma sala de hospital com sua mãe. Ela o chama, e ele prontamente responde, permanecendo com os olhos fixos nela. A mãe dele está em uma cama de hospital, muito fragilizada, e fala que ele deve proteger seu-a. Ao lembrar dessa cena, Ma In afirma que esse não pode ser o seu fim, mesmo que ele esteja desesperado. E por sua pequena irmã seu-a, ele decide pegar a espada e tentar lutar por sua vida. Então ele se levanta com a espada em mãos e olha fixamente para o enorme monstro que está à sua frente. Ele está determinado a sobreviver a qualquer custo e corre para enfrentar o grande monstro. Mas, antes que ele possa dar o primeiro golpe, algo acontece, e uma luz muito forte é direcionada para o monstro. Ma In fica sem entender e olha ao seu redor para tentar compreender o que está acontecendo. Ele se assusta quando percebe a presença da pessoa que enfrentou o monstro e conseguiu derrotá-lo. O homem é muito forte, parece que luzes estão saindo de seu próprio corpo, e Ma In pergunta quem é aquele cara. De repente, uma forte luz aparece de outra direção. O homem olha para trás, enquanto Ma In observa assustado, tentando entender o que está acontecendo. Dentro dessa forte luz aparece outra pessoa que está furiosa e talvez esteja atrás do primeiro cara. Uma luz rosa emana de dentro do seu corpo, e ele prossegue em direção ao seu objetivo. Parte para cima do primeiro cara que apareceu, com um punho fechado, para começar uma batalha.
Ele pergunta por que o homem está fugindo dele e está decidido a acabar com ele. O primeiro cara não hesita e parte para cima do segundo para atingi-lo. Os dois estão frente a frente furiosos, decididos a acabar um com a vida do outro. A batalha começa, e uma forte luz irradia por todo o ambiente, enquanto os dois estão brigando desesperadamente. Maen se protege e observa de longe, enquanto se pergunta o que está acontecendo. Com os pés no chão, o cara da luz rosa corre em direção ao outro, decidido a vencer a batalha. Por um instante, aquele que emana a luz laranja é arrastado e recua quando é atingido pelo seu oponente. Eles são realmente muito poderosos e não estão ali para perder a batalha, então se olham atentamente enquanto decidem qual será o próximo passo. A batalha continua e eles lutam de forma poderosa, irradiando as suas luzes para todos os lados. Maen não consegue se mover e permanece imóvel enquanto se protege e se pergunta quem são aquelas pessoas. O homem da luz rosa sorri e avança em direção ao seu oponente. Ele dá um golpe certeiro com seus pés, voando em direção ao outro cara, que é atingido exatamente. Nesse momento, uma forte luz laranja aparece como um fogo resplandecente. Continua a irradiar como um raio. O homem do raio rosa pede para que o outro diga onde ele está se escondendo, pois já teve o suficiente dele se rebelando. Mas o outro homem afirma que não vai falar, pois eles têm um longo caminho até que isso acabe. Ele decide enfrentar o homem rosa mais uma vez e usa os seus poderes para atacá-lo. O homem rosa sorri ao ver a atitude do outro homem e pergunta se ele quer ir até o fim. Os dois estão usando os seus superpoderes para atingir o outro, enquanto as duas luzes se encontram no meio do caminho. Os dois homens parecem ter a mesma intensidade de poder, mas, mesmo assim, prosseguem em seus ataques. O homem rosa afirma que, se continuar nesse ritmo, o seu oponente também não sairá ileso. Mas ele sorri e afirma que não se importa. Mas afirma que deixou a possibilidade aberta, enquanto olha atentamente para Maen e prossegue com o seu poderoso ataque. Maen olha assustado para o que está acontecendo e realmente não consegue entender nada. O homem rosa olha furioso para o outro homem. A batalha continua e os dois homens prosseguem o ataque em uma luta que parece não ter fim. De repente, uma forte explosão toma conta de todo o ambiente, e é impossível saber quem está vencendo essa guerra. O homem de luz laranja olha adiante e sorri, crendo que sua estratégia está dando certo. Enquanto isso, o homem rosa permanece furioso e parece ter sido invadido pela luz laranja de seu oponente. Esse forte poder se expande e toma conta de todo o ambiente. Mais uma explosão acontece nessa incrível batalha, e pedras voam para todos os lados. Maen está assustado e observa o que está acontecendo. Ele não consegue correr e permanece imóvel com toda essa cena. Olhando mais atentamente, ele se desespera com o que vê. Uma luz ainda mais forte parece vir em sua direção, e Maen levanta os braços para se defender e tentar desviar para não ser atingido também. De repente, o ambiente se escurece, e tudo o que é possível observar são fumaças voando por toda parte. Parece que não há mais nada além de fumaça. Maen se vê sozinho naquele lugar e está completamente assustado com tudo o que presenciou, enquanto tenta assimilar o que aconteceu. Ele olha ao redor e se pergunta o que está acontecendo, afastando-se para trás. Mas, quando percebe, está pisando em um smartphone que tem a luz azul acesa e parece estar ligado. Ele se assusta, olha para o chão e percebe o aparelho, que emite algum efeito sonoro quando Maen pisa sobre ele. Então, ele pega o aparelho e se pergunta por que haveria um smartphone ali. Ao observar a tela do aparelho, ele percebe que tem uma mensagem que pede para que alguém confirme o novo gerente. Outra mensagem aparece afirmando que está verificando o caminho da conexão, e Maen continua sem entender do que se trata. De repente, uma nova mensagem afirma que a sucessão da posição de gerente foi concluída, e Maen se pergunta o que será que isso significa. Ele observa na tela a imagem de vários personagens desconhecidos que parecem guerreiros e até mesmo deuses. Maen permanece olhando para o celular. Ele olha fixamente, tentando entender, enquanto um raio de luz azul sai do seu olhar. Então, ele observa a mensagem que aparece dando as boas-vindas ao GoTube ao gerente e fica sem entender absolutamente nada. Mas, fora da caverna, outras pessoas estão vivenciando um cenário totalmente diferente. Os amigos de Maen, que estavam com ele durante o ataque dos monstros, conseguiram sair ilesos. Kang se lamenta ao perceber o quanto ele é azarado por encontrar um monstro de elite em uma dungeon classe C. Os amigos dele agradecem por usar Maen como uma isca e afirmam que foi por causa dele que todos eles sobreviveram. Kang sorri e afirma que não nomeou o seu canal como Vamos Raidar Tudo sem nenhuma razão, e que estava preparado para algo assim. De repente, Maen Silva aparece atrás dele, e ele leva um baita susto, pois pensou que Maen não conseguiria sair da caverna. Kang se vira perguntando como seu amigo está, mas Maen o pega rapidamente pelo ombro. Em uma reação rápida, Kang dá uma cotovelada para afastar Maen. Ele bate em Maen, que fica sem tempo para reagir a esta situação, e pergunta se ele se lembra que é Rank F. Enquanto Maen está tentando se recuperar, Kang afirma que não sabe como ele sobreviveu, mas que conseguiu sair daquele lugar. Kang olha para nosso herói com um semblante sorridente e afirma que ele estava com preguiça de procurar por um novo editor. Maen olha para Kang sem acreditar no que acabou de ouvir e pergunta se ele realmente acha que vai continuar trabalhando para o cara que tentou tirar a sua vida. Kang lembra que era Maen quem implorava e chorava, dizendo que precisava de dinheiro para o remédio de sua irmã e que ele não pode deixá-lo na mão agora. Mas, imediatamente, Maen afasta a mão de Kang do seu ombro.
Main mostra a sua câmera para Kang e diz que o vídeo dele o abandonando poderia trazer muitas visualizações se ele fizer o upload. Mas Kang simplesmente sorri e afirma que ele poderia apenas tirar a vida dele ali mesmo. Em contrapartida, Main diz que sim, ele poderia perder a vida, mas Kang iria para a prisão e perderia o canal que ele trabalhou tão duro para conseguir. Então, Kang faz uma ameaça e afirma que, se em algum lugar do mundo ele fizer o upload desse vídeo, sua irmã não ficaria segura. Kang sai e deixa Main sozinho, pensando sobre o acontecido, enquanto convida os outros amigos para pegar as suas coisas e o seguirem. Main olha fixamente para Kang indo embora e diz que ele não tem ideia do que ele pode fazer se tentar machucar sua irmã. Main agora está em sua casa analisando o que tem no smartphone que o Homem da Luz Laranja deixou para trás. Ele entra no YouTube, um site gratuito onde qualquer pessoa pode enviar um vídeo, mas o canal mais popular é o canal Hunter. O protagonista observa tudo o que existe dentro do canal, uma pessoa com uma grande espada lutando contra um grande monstro feroz. Ele observa como um jogador veterano luta contra a cobra devoradora de mundos em apenas 12 minutos. Main vê também personagens que são deuses de mitologias. Na história do canal, é possível ver figuras de histórias, heróis e até mesmo figuras lendárias. Ele se pergunta se eles dirigem o canal de vídeos que está vendo agora, enquanto analisa todo o seu conteúdo. Então, ele se pergunta quem é o Homem da Luz Laranja e o motivo que ele teve para lhe dar esse smartphone. Main joga o celular em sua mesa e se sente confuso, pois não entendeu nada de toda essa situação que viveu nas últimas horas. Ele olha novamente para o smartphone e imagina se isso realmente é real e se a verdade for que eles administram esses canais. Se ele tiver razão em sua suposição, eles provavelmente começam com pelo menos 1 milhão de inscritos. Main decide olhar novamente os canais disponíveis no YouTube e tentar mais uma vez. Ele observa um vídeo do canal Zugilian e vê que poderá aprender a característica de percepção S+, ao assistir o vídeo. Ele tenta entender o que significa aquilo e pensa por um instante. Main se inscreve no canal e começa o processo para adquirir a percepção. Ele observa o termo S+, e deduz que isso existe apenas como uma classificação e não se trata de um rank real. Ele observa a cena das pessoas que lutaram contra o Lorde Demônio. Todos presumem que eles poderiam ter características S+. O protagonista olha para o smartphone e se pergunta se conseguiu isso apenas por se inscrever em um canal. Main se recusa a acreditar nisso e afirma que, se isso fosse real, ele deveria ter sentido alguma coisa diferente, mas não percebeu nenhuma mudança aparente. Mas ele começa a pensar e chega à conclusão de que, se isso melhora sua observação e inteligência, seria difícil notar a diferença de forma instantânea. Ele observa outro canal que oferece uma sessão de treinamento pessoal gratuita. Então, o protagonista decide se inscrever nesse canal, pois acredita que, com a característica de força sobre-humana, ele poderá ver a diferença instantaneamente, se isso for real. Main se assusta ao observar o rank SS e sua mão recebe o poder de força sobre-humana instantaneamente. Ele fica completamente incrédulo ao ver que realmente conseguiu uma característica de rank SS simplesmente por se inscrever no canal. Nosso herói então se sente e olha para o smartphone, desconfiado, enquanto analisa a situação de ter conseguido características específicas ao se tornar inscrito nos canais. Mas ele entra em desespero por não entender o que é esse GodTube. Ele percebe que sua proficiência aumentou um pouco com sua reflexão e se pergunta se precisa chegar a 100% para adquirir totalmente a característica. Então, ele decide assistir ao treinamento pessoal de Hércules, que foi o segundo canal no qual ele se inscreveu. No vídeo, pessoas que parecem verdadeiros deuses do Olimpo observam algo com muita atenção e apreensão. De repente, uma coluna de sustentação começa a se movimentar. Trata-se de um homem incrivelmente forte que está usando seus poderes de força para levantar a coluna usando apenas as mãos. Enquanto está usando sua força sobre-humana, ele recebe uma estimulação nas pernas, como raios que intensificam o seu poder. Ele firma os pés e irradia poder. E finalmente consegue levantar a grande coluna acima de sua cabeça, demonstrando toda a sua força para os que estão presentes. Ao ver essa cena no vídeo, Main fica desesperado e se pergunta o que seria aquilo. Então, compreende por que o canal tem apenas um inscrito, afirma que nunca poderá fazer aquilo e tenta se desinscrever do canal, mas isso é impossível. Main fica desesperado quando percebe o homem forte do vídeo apontando para ele, afirmando que ele pode entrar quando quiser, mas não pode sair quando quiser. Por várias vezes, ele tenta clicar no botão para se desinscrever, mas todas as tentativas falham e ele fica tenso. De repente, o telefone toca e Main percebe que alguém está ligando para o seu smartphone. Ele olha atentamente para o smartphone e se pergunta por que Kang estaria ligando para ele naquela hora. Ele atende e pergunta o que Kang quer, e Kang afirma que pensou que ele iria bloqueá-lo para não receber ligações. Main pergunta novamente o que ele quer, e Kang deduz que ele não tem mais para onde ir, enquanto solta um sorriso sarcástico. O nosso herói pergunta se ele ligou para provocá-lo. Kang afirma que quer tratar de negócios, mas Main se recusa a negociar com ele. Kang sorri e pede para Main não ser tão cruel, pois eles trabalharam juntos até pouco tempo. Kang olha desconfiado para o seu telefone quando ouve Main afirmar que não tem tempo a perder e pede para ele falar logo o que quer. Então, ele explica que o grupo SH os convidou para fazerem um stream juntos e pergunta se Main deseja se juntar a eles. Main fica sem acreditar que o grupo SH os convidou para um trabalho. O Grupo SH é a empresa financeira número 1 da Coreia e se tornou a mais famosa e cobiçada entre todas as pessoas.
Recentemente, a neta do grupo despertou duas características como uma caçadora. Kang explica para Ma-en que acha que a empresa também está entrando na indústria de caçadores. Ele continua dizendo que a empresa está expandindo seus negócios agora e deseja ver como é trabalhar nessa indústria, por isso os convidou. Kang pergunta o que Ma-en acha de trabalhar com eles no projeto dessa empresa, mas ele responde que não tem interesse em participar do grupo. Mas Ma-en é surpreendido com a proposta de Kang quando ele afirma que irá pagar 5.000 por seu trabalho. Sorridente e confiante de que o protagonista irá aceitar o trabalho, Kang refaz a proposta e pergunta se Ma-en deseja se juntar a eles. Mas Ma-en sorri e afirma que, mesmo com essa proposta aparentemente recusável, ele não quer se juntar a este projeto. Nesse momento, Kang tenta convencê-lo e afirma que esse valor é 10 vezes maior do que ele recebia, e pergunta qual seria o valor ideal para ele entrar no projeto. Ma-en sorri e afirma que entrará no projeto apenas pelo pagamento de 50.000. Kang fica incrédulo e pergunta se Ma-en está louco por pedir um valor tão alto pelo projeto e se ele acha que realmente vale tanto assim. Ma-en tenta deduzir a situação e pergunta por que o grupo SH estaria tentando estreamar com Kang, em vez de com outros caçadores Rank S. Kang sorri e pergunta o que ele acha. O nosso herói afirma que provavelmente seja por causa da neta, que acabou de adquirir duas características de Rank S, e o presidente gostaria que ela aprendesse o básico primeiro. E o básico para os caçadores é aprender como caçar monstros. E essa foi a razão pela qual o canal de Kang cresceu, pois ele mostrava seus próprios vídeos enfrentando os mais variados tipos de monstros. Kang ficou famoso por enfrentar monstros com sua equipe e derrotá-los. Foi assim que ele ganhou 210.000 inscritos em seu canal e foi capaz de fazer muito dinheiro com isso, por causa de suas estratégias únicas. Nesse momento, Ma-en começa a ter vantagem na negociação após deduzir os motivos pelos quais o grupo SH deseja contratar Kang. Mas Kang afirma que, mesmo assim, 50.000 de pagamento é um valor muito alto. Ma-en fica sério nesse momento e pergunta se ele não quer incluí-lo na equipe. Kang se enfurece ao telefone, tentando decidir o que vai fazer agora, pois pensou ter ganhado esse jogo. Nessa hora, ele coloca o telefone sobre a mesa, enquanto Ma-en diz que, caso ele não possa pagar esse valor, fazer um empréstimo poderia ser uma ótima alternativa. Agora, o protagonista virou o jogo e tem a negociação a seu favor, e afirma que, se Kang não deseja contratá-lo, poderá procurar outra pessoa. No dia seguinte, Ma-en e Kang estão trabalhando juntos em uma dungeon classe B. Então, Ma-en pergunta para Kang quando ele irá transferir o resto do dinheiro de seu pagamento. Kang se irrita e fala que já disse que vai mandar o resto do dinheiro assim que tudo isso acabar e pergunta quando Ancha-Eren vem. De repente, os dois olham para trás ao perceber alguém chegando. É Ancha-Eren, do grupo SH. Ela se apresenta, diz que vai se juntar a essa raid e convida todos para partirem imediatamente. Ma-en não consegue tirar os olhos da mulher, admirando a beleza de Ancha-Eren. Ele conclui que ela é muito bonita, mas que será um pouco difícil conseguir se aproximar dela. Mas ele está determinado a conseguir o seu dinheiro, decidindo apenas fazer o seu trabalho enquanto segue adiante com o restante do grupo. Eles estão inscritos nos canais transcendentais e observam um grande monstro diante deles. Ancha-Eren pergunta se aquele monstro é um troll negro, e Kang afirma que sim. Kang explica que os trolls são classificados como monstros B+ dentro da classe B e têm habilidades regenerativas quase imortais, por isso é preciso prudência ao atacá-lo. A estratégia que o público conhece é rasgar todo o corpo do troll negro. Kang fala para Ancha-Eren que ela deve destruir o seu coração e cortar a sua cabeça até que ele não possa mais se regenerar. Nesse momento, a mulher rapidamente pega a espada que está na cintura de Kang. Ele não esperava por isso e fica sem entender, enquanto ela corre em direção ao monstro para tentar derrotá-lo. Ancha-Eren ouviu bem as instruções de Kang e está determinada a vencer o grande monstro, custe o que custar. Ela dá um salto imponente antes que o troll possa perceber a sua presença. Com apenas um único golpe certeiro, ela consegue atingir o coração do troll, mostrando todas as suas habilidades de luta. Ela usa a espada com maestria, certa de que irá vencer esta batalha. Ancha-Eren então dá o seu golpe final e passa a espada pelo pescoço do grande monstro troll negro, e sua cabeça voa longe. Ela se volta para Ma-en e Kang, afirmando que essa tarefa foi muito fácil, enquanto eles estão desacreditados com o que acabaram de ver. Neste momento, Kang sorri e diz que ela entenderia isso perfeitamente apenas com uma explicação aproximada, como esperado de uma caçadora classe S. Ancha-Eren diz que ele está lisonjeando, enquanto balança sua espada com imponência. Mas ele observa mais atentamente a espada que está em suas mãos, e afirma que essa deve ser uma arma da Aurelian, que ele apenas escutou sobre, e pergunta quanto ela custou. Ancha-Eren observa atentamente sua espada e toda sua beleza, e afirma que ela custou cerca de 20 bilhões. Ma-en e Kang ficam extremamente surpresos, sem acreditar que ela pagou 20 bilhões em apenas uma espada. Mas Ancha-Eren afirma que não consegue sentir isso depois de capturar apenas um troll e convida os dois para irem mais a fundo. Uma hora depois, eles ainda estão dentro da caverna, caminhando em direção ao seu objetivo. Ancha-Eren continua caminhando e, ao pisar em um líquido vermelho, diz que acha que agora tem uma noção sobre tudo isso. Ela afirma que parece que não há mais trolls naquele lugar e chama seus companheiros para encerrar a batalha por aqui. Kang sorri e se curva diante dela, afirmando que ela trabalhou duro, e Ancha-Eren afirma que sim, avisando que está indo embora agora.
Kang, sem acreditar, pois pensou que essa seria uma boa oportunidade para ser notado por ela, percebe que não pôde fazer nada e está prestes a perder 50 milhões para Ma Yin. Ma Yin sorri e percebe o desespero de Kang, já deduzindo que ele deve estar pensando. De repente, algo acontece e ele rapidamente olha ao seu redor. Anshairin pergunta o que é aquilo, e Kang afirma que, julgando pelo tamanho, seria um monstro de elite, crendo que está é a chance de conseguir sua atenção. Mas Ma Yin se preocupa ao ver o que está diante dos seus olhos e percebe que aquilo não é um monstro de elite. Observam um monstro terrível que está diante deles e como a fúria exala dos seus olhos. Esse é um monstro-chefe, e ele é muito mais poderoso do que um monstro de elite. O monstro-chefe é extremamente forte, com dentes afiados e poderes incríveis, e levanta suas mãos para atacá-los. Apesar disso, a corajosa Anshairin está confiante e determinada a derrotar esse monstro também, enquanto o olha fixamente. Nesse momento, ela pega sua espada e parte para cima do monstro para tentar derrotá-lo. Agora, Kang olha preocupado para a cena e percebe que talvez eles não consigam derrotar o monstro-chefe tão facilmente. Ele grita, convidando todos para fugirem, e seus amigos correm junto com ele para escapar do grande monstro. O chefe olha para a mulher que está tentando atacá-lo sem acreditar e com um pouco de sarcasmo, certo de que ela não conseguirá vencê-lo. Em apenas um movimento, ele atinge Anshairin, e ela cai ao chão. O monstro não se contenta em atacar apenas Anshairin e continua a luta, usando seus poderes também contra as outras pessoas que ali estão. Os amigos de Kang são atingidos com um golpe rápido e fatal. Mas Kang está determinado, ele precisa fugir daquele lugar e salvar sua vida, pois não pode continuar seu trabalho se tudo acabar por aqui. Ele continua correndo pela caverna em direção à saída e afirma a quem quer que seja que seu principal objetivo será sobreviver a esse lugar. Kang está com muito medo e tenta correr o mais rápido que pode, afirmando que não pode ver o fim da sua vida ali. Ele continua sua fuga quando percebe algo que o deixa paralisado. Não importa o quanto ele tenha corrido, o monstro-chefe já está bem à sua frente, e ele não vai conseguir escapar dessa vez. O monstro levanta sua forte mão para acabar com ele, e Kang está certo de que este realmente é o seu fim. De repente, Anshairin surge com sua espada de 50 milhões e luta contra o grande monstro para defender Kang. A fúria toma conta do monstro-chefe, que usa toda a força de sua mão para bater no chão. Nesse momento, Anshairin voa longe com um golpe certeiro contra ela. O grande monstro é realmente muito forte, e seu golpe foi incrivelmente potente, deixando Anshairin ao chão. Mas ele não desiste, mesmo com a mulher no chão, o monstro decide atacá-la novamente com novos golpes para acabar com sua vida. Mas ela consegue se esquivar, ainda que tenha pouca força para vencer o gigante. Rapidamente, ela se levanta, como se tivesse suas forças renovadas, e decide que irá continuar sua batalha cruel. Ela ataca o monstro-chefe com maestria e consegue atingi-lo com sua espada. Novamente, ela balança a espada e dá vários golpes contra o monstro, deixando-o sem reação imediata. Ele observa a pequena mulher e percebe que ela não é tão fraca como ele pensava. Mas Anshairin olha para ele, sem acreditar que ele ainda está vivo depois de todos os golpes que ela aplicou. Então, ele levanta suas mãos e está decidido a acabar de vez com a vida de Anshairin. Mas a luta está apenas começando, e o monstro aplica sua estratégia para derrotar Anshairin de uma vez por todas. Mas ela também possui uma força incrível e revida com grande poder. As mãos do grande monstro-chefe são muito fortes, e ele as usa para atacar a mulher com toda a força que consegue aplicar. Ele está furioso, pois pensou que a derrotaria de primeira, mas prossegue em sua missão de acabar com a sua vida. Durante um de seus golpes, Anshairin consegue conter a mão do monstro com a sua espada antes que ele a toque. Nesse momento, Ma Yin olha para toda essa cena assustado e acredita que eles não podem ganhar a luta contra esse gigante, pois ele é incrivelmente forte. Ele observa, apreensivo, que mesmo que Anshairin seja uma caçadora com duas características classe S, ela é apenas uma iniciante que não tem experiência no momento. A batalha continua, e enquanto os dois aplicam golpes um contra o outro, Ma Yin continua afirmando que jamais poderão vencê-lo. Ele observa como o monstro está furioso e determinado a vencer, ressaltando sua incrível força e poder. Ma Yin vê que Anshairin não vai desistir e percebe que só tem uma alternativa, que é deixá-la para trás e fugir. Se ele não fizer isso agora, poderá perder a sua vida e nunca mais conseguir sair dali. Ma Yin fica preocupado e observa atentamente a luta que está diante de si, afirmando que isso não será fácil. Mesmo que Anshairin seja uma caçadora com duas características classe S, ela é apenas uma iniciante e não tem experiência para aquela batalha neste momento. A batalha está progredindo e nenhuma das duas partes cede ao seu oponente. Ma Yin está certo de que não é possível vencer o grande monstro, enquanto observa toda a sua força e poder. Ele também tem certeza de que a única alternativa é deixar Anshairin para trás e fugir, para não perder a sua vida. Outra alternativa possível seria acreditar na característica de Super Força Rank SS que ganhou no GodTube, mas ele não sabe exatamente qual é a sua classificação atualmente. De repente, alguém passa como um vento próximo a ele. Trata-se de Kang, que mais uma vez está correndo mais rápido que pode, desesperado para fugir do monstro-chefe. Ma Yin olha para essa cena assustado ao ver todos fugindo sem olhar para trás. Ele se lembra de quando Kang o insultou na última missão que eles fizeram juntos, após quase perder a sua vida. Ma Yin estava no chão e foi humilhado por seu colega de trabalho, que pediu para ele sumir e nunca mais aparecer diante dele.
Main está no chão, assustado, enquanto todas essas cenas passam em sua mente novamente. Ele observa como Ansha'erin está lutando para vencer o grande monstro-chefe. Ela está usando todas as suas forças e não pretende desistir. Ele afirma que não podem vencer esse grande adversário. E a única alternativa que vem à sua mente é correr desesperadamente para ter alguma chance de sair dali com vida. E é isso que ele faz. Main corre desesperadamente, assim como seus outros colegas, e deixa Ansha'erin para trás. Mas ele para por um instante e grita para Ansha'erin segui-lo por onde ele está indo e salvar sua vida também, mas ela não o escuta. Olhando fixamente para sua frente, ele percebe que dinheiro e prestígio são coisas que se tornam inúteis quando alguém perde a sua vida. E mais uma vez percebe o quanto aquele monstro é terrível e como ser destruído por ele pode ser um péssimo final. Ele olha para Ansha'erin, que está ficando cansada diante dessa batalha, talvez percebendo que não irá conseguir vencer sozinha. Main chega à conclusão de que, se ele a deixar para trás e simplesmente fugir, não será diferente do desprezível Kang do Sheol, que o deixou e fugiu. De repente, Main decide voltar a enfrentar o grande monstro-chefe ao lado de Ansha'erin e rebate o seu forte ataque de punho. É incrível como esse ataque teve poder sobre o monstro-chefe, que se desestabilizou por um momento. Agora, Main conseguiu chamar a atenção de Ansha'erin, que fica se perguntando como ele conseguiu rebater o punho. Ela olha atentamente para ele e continua se perguntando quem é essa pessoa. Main está determinado a não deixá-la para trás e entra na batalha decidido a vencer após perceber que seu golpe teve efeito contra o oponente. Ele observa atentamente, pois algo está acontecendo. Uma força poderosa emana dele próprio, como se estivesse avançando na obtenção do progresso de seus poderes. O monstro-chefe se põe de pé e não desiste de lutar contra Main e Ansha'erin, e os oponentes se colocam frente a frente. E, mais uma vez, o monstro-chefe os enfrenta com seu punho forte. Nesse momento, com um rápido reflexo, Main levanta as mãos para se defender da ofensiva. Incrivelmente, ele consegue conter o punho do monstro-chefe mais uma vez, demonstrando que evoluiu e adquiriu grande poder. O oponente fica furioso ao perceber que seu golpe não obteve sucesso. Enquanto isso, Main continua a conter o punho do monstro, enquanto grita para Ansha'erin que esse é o momento certo de atacar. Ela rapidamente percebe a mensagem de Main e olha atentamente para o monstro que está à sua frente. Em um pulo, ela levanta sua espada e a direciona para ele na tentativa de derrotá-lo de uma vez por todas. Então, o monstro não acredita no que acabou de acontecer. Ansha'erin conseguiu atingir seu coração com a espada em um único golpe certeiro, e o gigante perde suas forças de maneira imediata. A mulher percebe que o monstro perdeu sua estabilidade e não desiste, golpeando mais uma vez. Ela balança sua espada com maestria e novamente dá vários golpes em seu oponente. Ele fica sem acreditar, enquanto perde todas as suas reações com o ataque surpresa de Ansha'erin. E, por fim, o último movimento da mulher direciona a espada para o pescoço do monstro, arrancando sua cabeça. Main e Ansha'erin observam qual será a reação do monstro-chefe agora, esperando que ele caia ao chão após tantos golpes sofridos. Main aumenta sua característica de percepção e se pergunta se a batalha acabou ali, porque percebeu que algo está estranho. Ele lembra que as espécies bois são um tipo de variante que sofrem uma dupla mutação, e a transformação física ocorre naturalmente no processo. De repente, o grande monstro-chefe se levanta ainda mais furioso do que da primeira vez, e Main grita para Ansha'erin se desviar. O contra-ataque rápido do monstro não deixa Ansha'erin se defender a tempo, e ela é pega pelas suas grandes mãos. Main observa Ansha'erin e acredita que está tudo acabado se ela perder a vida, pois não há nada que ele possa fazer. Mas ele olha para o monstro e analisa que, se suas características são reais, mesmo que estejam fracas agora, ele pode unir todas as suas forças. Ele pode conseguir um pouco de tempo para que Ansha'erin ataque o monstro mais uma vez. Ele tenta segurar o monstro com a pouca força que ainda lhe resta, e Ansha'erin pede para que ele corra para salvar sua vida, pois acredita que acabou para ela. Mas Main não desiste e decide continuar tentando, pedindo para que a mulher mire no coração do grande monstro-chefe. Então, ela se esforça para escapar das mãos do seu oponente, usando toda a força que pode aplicar. Enfim, ela consegue, tem sua espada nas mãos e pode continuar a batalha em direção ao coração do monstro. Ela afirma que entendeu o comando de Main e está determinada a conseguir derrotar seu adversário. Ela pega sua espada com determinação e observa o grande monstro-chefe que está à sua frente. Main observa a atitude da mulher e fala para que ela apenas confie nele e prossiga adiante em seu objetivo. O monstro-chefe está furioso, pois ainda não conseguiu derrotar os dois oponentes aparentemente mais fracos do que ele. Ele tenta entender o motivo disso e decide que precisará derrotá-los de uma vez. Main está segurando fortemente uma das mãos do monstro, e ele tenta soltar enquanto mantém um olhar enfurecido. Main sorri para ele e demonstra que está confiante de que vencerá essa batalha. O protagonista parece muito pequeno diante do grande monstro, mas sua força é incrivelmente forte para conter o punho dele enquanto Ansha'erin avança para atacá-lo. Ela começa rasgando o braço forte do monstro de um lado a outro com sua espada, causando um grande ferimento em seu oponente. Ela observa atentamente a sua reação antes de partir para o próximo passo de sua estratégia vitoriosa. Finalmente, a mulher alcança o coração de seu adversário e crava a espada com toda a força que consegue aplicar nesse momento. Main observa e afirma que pode segurar a mão do monstro por mais meio segundo, no máximo, e que não há tempo para explicar como atacar o ogro.
Nesse momento, ele grita para a mulher, avisando-a de que o ogro tem 2 corações. Ela fica sem acreditar nessa informação, pois acreditava que já havia vencido a batalha após cravar a espada no coração do oponente. Enquanto ela luta, Main tem certeza de que ela vai descobrir isso com seu 6º sentido. Anshairin olha atentamente para o monstro-chefe para ver se seu ataque foi bem sucedido e se ele vai cair ao chão. Ela mais uma vez pula com sua espada direcionada ao adversário para atacá-lo novamente, e Main diz que ela precisa descobrir o 2º coração. Anshairin aplica toda a sua força em mais um golpe com sua poderosa espada. Ela conseguiu derrotar o gigante e descobriu o 2º coração, cravando a espada nele, determinada a vencer. Nesse momento, Main solta a mão do monstro-chefe e decide entrar na batalha ofensiva para ajudar sua colega. Ele usa o poder que adquiriu nos últimos dias e parte para cima do oponente, afirmando que ele deve desistir, pois já perdeu a batalha. O nosso herói está determinado e só vai parar quando conseguir seu objetivo de vencer o gigante que foi posto diante dele. As habilidades de Main estão sendo aumentadas temporariamente, e ele consegue voar para atingir o monstro-chefe. O oponente começa a se desesperar ao perceber toda a força do nosso herói e entende que esse pode ser o seu fim. Com um golpe extremamente potente, Main consegue atingi-lo e desestabilizar mais uma vez o monstro. Anshairin observa de longe o que acabou de acontecer e confirma que eles conseguiram vencer o monstro-chefe. Ela chama por Main, mas ele está muito ferido. Ele dá alguns passos à frente, mas está muito debilitado e sem forças para caminhar. Ele conseguiu vencer a batalha ao lado de Shairin, mas ficou muito fraco e agora cai ao chão sem conseguir se movimentar, enquanto a mulher se aproxima dele. Agora, Main está em um lugar totalmente diferente. Ele olha em volta e percebe que está em um hospital. Ao vê-lo acordar, alguém se aproxima e pede licença para se aproximar. Mas o protagonista se assusta ao perceber que a pessoa que o está acompanhando é nada mais nada menos do que Anshairin. Ele está assustado e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela explica que todos os seus músculos foram rasgados e rompidos e suas costelas quebradas, por isso ela o levou para o hospital quando percebeu que ele estava machucado. Então, Shairin se aproxima e pergunta como ele se sente, e o nosso herói se sente desconcertado por ela estar tão perto. Nesse momento, ela chega ainda mais perto, e Main não consegue dizer ou fazer nada, pois está travado diante de sua grande beleza. Shairin coloca as suas mãos na cabeça de Main, e ele fica sem jeito. O protagonista tenta entender as intenções da mulher enquanto ela o observa atentamente, como se estivesse o examinando. Ela olha em seus olhos e diz que parece que ele está um pouco febril. Mas ela se afasta, lembra que eles ainda não se apresentaram e pergunta qual é o nome dele, e o nosso herói responde que seu nome é Main Sivo. O protagonista para por um instante pensa se ela já não sabia disso, já que deve ter descoberto suas informações pessoais quando ele foi internado na sala do hospital. Mas Shairin explica que gostaria de escutar pessoalmente, e o nosso herói fica confuso com a resposta dela. Ele se pergunta se ela leu sua mente ou algo parecido e lembra que ouviu que a característica classe S dela é o 6º sentido. A mulher se volta para Main e supõe que ele deve estar confuso, já que acabou de acordar, mas ela gostaria de lhe fazer uma proposta. Ele olha para Shairin sem acreditar que ela quer fazer uma oferta para ele e pede para que ela confirme se é realmente isso, e ela diz que sim. A mulher então pergunta se ele deseja se juntar ao seu time. Mas ele fica sem entender o motivo do desejo dela e pergunta se isso é por causa de ele ter enfrentado o ogro. Então, Shairin oferece um salário anual de 1 bilhão de wons, e os olhos do protagonista brilham imediatamente. A mulher afirma que também irá dividir os lucros do saque de carcaças de monstros igualmente, e ele se anima com a proposta. Ela fala que ouviu dizer que sua irmã sofre de uma doença sanguínea e está internada no hospital SH, e diz que prestará cuidados gratuitos à sua irmã mais nova. Nesse momento, Main para por um instante, e sua empolgação chega ao fim quando ele começa a pensar um pouco. Ele olha fixamente para Shairin e a pergunta o que fez para merecer tudo isso que ela está lhe oferecendo. Mas ela olha para ele e pede que ele estabeleça estratégias. Em troca de tudo que ela irá oferecer, ele deve criar estratégias para todos os monstros que ela for caçar daqui para frente. A noite chegou no hospital, e já é alta madrugada. Main está acordado em sua maca e se pergunta se não deveria simplesmente ter desmaiado. Ele olha para Shairin e recusa a oferta que ela ofereceu, mesmo com todos os incríveis benefícios incluídos. Shairin afirma que entende sua posição e pede que ele a avise caso mude de ideia. Mas, como ela deve a sua vida a ele, irá pagar as contas médicas da sua irmã mais nova. Enquanto observa sua irmã, Main Sewa, ele analisa tudo o que aconteceu e percebe que GodTube é real e diz que deve encontrar a cura para sua irmã a todo custo. Há alguns anos, sua irmã se envolveu em uma repentina quebra de Dundee e contraiu uma doença sanguínea que não tem cura, apenas alívio dos sintomas. Mas, se Main conseguir aprender as suas características com o GodTube, ele certamente será capaz de curar a doença de Sewa. Geralmente, os ingredientes medicinais usados no tratamento são todos caros, ainda mais para uma doença rara, então ele precisará de muito dinheiro. Main abre o seu notebook e se pergunta se agora deve terminar de editar o vídeo que vale 50 milhões de wons. Ele começa a assistir o vídeo em seu notebook e olha fixamente para Shairin. O nosso herói observa atentamente suas características e se admira mais uma vez com a mulher que acabou de conhecer. Passa a cena da mulher falando sobre o preço da sua espada, e o protagonista percebe que ela é muito rica, pois fala da espada como se tivesse o preço de pão.
Ele passa a analisar a possibilidade que tem de ganhar muito dinheiro e pensa que talvez possa fabricar equipamentos e vendê-los a um alto preço. Assim, ele poderia reunir muito dinheiro em pouco tempo para ajudar no tratamento da sua irmã. Mas ele só tem um bilhete de inscrição, e se quiser uma inscrição adicional, terá que pagar 1 milhão. Maen percebe que, para começar a fazer armas, ele precisa aprender metalurgia e encontra um canal sobre o assunto. Imediatamente, ele se inscreve no canal sem pensar muito sobre essa atitude. Mas ele toma um baita susto quando percebe que adquiriu metalurgia divina de classe SS ao se inscrever no canal de Hefesto. Ele observa o cenário de produção de armamentos, e alguém começa a contar a partir do número 1. Ao seguir a contagem para o número 2, alguém dá uma martelada em um equipamento. O metalúrgico está em sua produção e afirma que, ao aprimorar armas, não se deve ter medo do fracasso e que é preciso estar preparado para a arma ser destruída. Nesse momento, Maen se assusta e se pergunta por que alguém deveria estar preparado para que a arma fosse destruída. O dia amanheceu no hospital e está ensolarado. Maen está na área externa do hospital e segura em uma barra para se exercitar. Ele está focado em sua recuperação e consegue levantar o próprio peso usando apenas uma de suas mãos. Enquanto isso, uma das enfermeiras comenta que o corpo dele melhorou muito, e sua colega afirma que realmente não sabe sobre isso. Ele analisa e se pergunta se seu corpo está melhor, enquanto a enfermeira continua dizendo que o médico disse que a recuperação dele foi incrivelmente rápida. Ele escuta falar que o médico disse que ele pode receber alta no próximo dia, e ele pensa que isso foi mais rápido do que achava. Maen observa que sua proficiência em super força aumentou um pouco. Ele lembra que, se usar a super força com frequência, suas fibras musculares serão destruídas, como da última vez, por isso não pode afrouxar os treinos. De repente, alguém chega próximo a ele, é sua irmã Sewa. Sewa diz que escutou que ele vai receber alta amanhã, e ele confirma, dizendo que, de alguma forma, pode ser que sim. Ela confessa que, quando ele veio ao hospital, estava muito preocupada porque pensou que seu estado de saúde era muito grave. Mas agora ela desvia o olhar e se mostra triste porque ele pode ir embora em breve. Ela afirma que disseram que ele tinha que ficar internado por pelo menos 1 mês, mas já está de alta em 1 semana. Maen acredita que ela deve estar desapontada por ele ter alta antes dela. O protagonista então pede para que ela não seja negligente e diz que não precisa se preocupar com dinheiro. Ela fala que sabe que está recebendo tratamento gratuito por causa de Shaerin Unii. Maen se assusta e pergunta por Shaerin Unii. Sua irmã responde que Shaerin disse que ela poderia chamá-la de Unii porque não tem irmãos e a menina parecia como uma irmã para ela. O nosso herói pergunta quando Shaerin foi visitá-la e se sua irmã já a conhecia antes disso. Sewa afirma que sim, e que às vezes Shaerin vinha visitá-los no hospital. E Maen pergunta por que não a viu nas vezes em que ela veio. A pequena irmã então diz que Shaerin aparece quando ele está malhando e sempre pergunta por ele antes de sair. Maen se pergunta se Shaerin ainda deseja recrutá-lo por visitá-los com frequência, e, em tom apaixonado, sua irmã afirma que talvez ela possa gostar dele. Ele diz que acha que esse não é um motivo, mas sua irmã afirma que as Unis enfermeiras sempre falam sobre ele. Maen pede que sua irmã pare de dizer coisas inúteis e entre rapidamente, pois ele precisa ir a um lugar, e ela pergunta onde. Ele olha para cima com um olhar determinado e diz que precisa ganhar dinheiro. Maen está em um local que parece uma caverna. Ele olha em volta e se pergunta se está se sentindo assim porque é a primeira vez que ele caça monstros. Ele está um pouco nervoso e abre e fecha a mão repetidas vezes. Ele escuta um barulho e percebe que os monstros estão ali, bem perto dele. O nosso herói está no covil de Goblins classe F, em uma dungeon, e percebe os monstros vindo em sua direção em grupo. Eles são monstros verdes e poderosos, que sempre agem em grupo e estão sempre furiosos em busca de um oponente para lutar. O protagonista percebe que eles se aproximam e sai correndo dali imediatamente. Embora o protagonista saiba que goblins agem em grupos, ainda há muitos deles. Eles se encontram face a face, e os goblins olham sorridentes para Maen, como se ele fosse uma presa fácil de caçar. Um deles tenta atingir o nosso herói, mas ele se desvia e consegue se livrar do ataque. Nesse momento, ele fecha o punho e decide que vai usar sua super força. Em um só golpe, ele atinge um dos goblins, que é destruído no ar, enquanto destila o líquido vermelho para todos os lados dentro da caverna. Maen olha para suas mãos e fica admirado com o que aconteceu, afirmando que talvez ele seja mais forte do que pensava. Os goblins param e hesitam no combate contra o nosso herói, pois percebem o tamanho de sua força. Eles estão parados e permanecem imóveis enquanto Maen vem em sua direção. O nosso herói se prepara para o combate. Ele tem certeza de que vai vencer essa batalha e chama os goblins para lutar com ele na caverna. Algum tempo depois, Maen chega a uma grande casa no meio da floresta. Ele trouxe os goblins que derrotou na caverna e pergunta para alguém quanto é possível fazer com o que ele trouxe. O homem afirma que pediu para ele trazer ingredientes de monstros e não restos de monstros, e o nosso herói fica sem entender. Trata-se de seu Palvan, proprietário da forja da família Seu. Ele pede para que Maen o siga, pois irá ensinar como fundir aquilo. Seu Palvão passou a maior parte de sua juventude aprendendo, e, 20 anos depois, ele é um despertado talentoso e apaixonado, com destreza de classe A. Ele explica que martelar não é uma questão de força, e que só porque você tem bons materiais não significa que pode obter facilmente equipamentos Rank A ou Rank S. Maen fica admirado com a destreza do homem e observa atentamente.
Palvan diz que fez uma demonstração, e agora é a vez de Main tentar, oferecendo o martelo para o nosso herói trabalhar. Palvan fica curioso com Main e analisa que ele não pediu para que fizesse seu equipamento ou que o aceitasse como aprendiz. O homem observa que Main também não pediu para entrar na guilda dele em troca de uma taxa de aluguel, mas foi a primeira pessoa a lhe pedir para emprestar sua oficina. Ele permitiu isso por curiosidade sobre quais eram suas reais intenções, e agora observa como Main está se saindo, ainda meio desconfiado. Palvan vê como Main usa o martelo de forma completamente errada e afirma que essa habilidade não é tão fácil, imaginando que ele deve ter visto vídeos no YouTube sobre isso. O dono da oficina parece desconfiado, mas fica alerta quando percebe algo. Um barulho está vindo do lado de fora, e parece que alguém está chegando ao local. Trata-se de Kim Soyeon, a representante da empresa Soyeon. Ela chega animada à oficina e cumprimenta Palvan. Ele observa a menina chegar e pergunta se ela é Soyeon, e ela pergunta qual outra garota bonita entraria naquela oficina suada, enquanto sorri a todo instante. Palvan afirma que ela poderia ter mandado outra pessoa, mas Kim Soyeon diz que está fazendo negócios com o melhor ferreiro da Coreia e deseja vir pessoalmente. Ele sugere que isso é bajulação, mas ela afirma que não, pois é a representante da empresa Soyeon e lida apenas com os melhores itens. Kim abre sua bolsa e afirma que trouxe todos os ingredientes que Palvan mencionou da última vez. Ela olha atentamente para ele e começa a falar sobre os fornecedores. Ela tenta continuar, dizendo que irá fornecer o equipamento do grupo SH desta vez, mas alguém está fazendo muito barulho. Ela olha para Main irritada e grita para ele ficar quieto, pois está tentando ter uma conversa, e Main para imediatamente o que está fazendo. A moça olha para as espadas ao lado e se pergunta o que aquele homem está fazendo ali. Kim pega uma das espadas em suas mãos e começa a analisar os seus detalhes, perguntando para o dono da oficina se ele chama aquilo de arma. Ele pergunta o que ela achou, e ela afirma que a lâmina é cega e o formato é tosco, logo perguntando como alguém pode usar uma arma como aquela. Ele afirma que é isso mesmo, mas pergunta o que ela diria se aquilo fosse feito apenas com esqueletos de goblins e kobolds. Ela fica surpresa e olha imediatamente para Palvan, tentando entender se ouviu o que acha que ouviu. Ele diz que o material estava nas piores condições e que isso foi feito por alguém que segurou o martelo pela primeira vez hoje, e Kim pergunta se foi por isso que ele aceitou o aprendiz. Mas o homem fala que tentou fazer essa sugestão, porém começou a observar o rapaz martelando. Ele ficou muito surpreso, pois era inacreditável demais para ser a primeira vez dele segurando um martelo. Ele lembra da primeira vez que analisou o trabalho de Main enquanto ele martelava para criar sua arma. Main estava focado em seu trabalho e parecia ser um ótimo metalúrgico de primeira viagem. Palvan explica que nunca viu alguém fabricar armas com aquele tipo de material e, além disso, Main havia recusado a sua sugestão de ser seu discípulo. Nesse momento, Kim olha para Main ainda desconfiada em relação ao seu desenvolvimento no ofício. Mas ele está trabalhando duro para fabricar novas armas com o material que conseguiu coletar recentemente. Ela observa mais atentamente, tentando decifrar o rapaz. O nosso herói conseguiu fabricar sua primeira arma, e sua proficiência em metalurgia divina aumentou um pouco. Ele olha atentamente para o desenvolvimento de suas características e analisa o que acabou de criar. Enfim, ele conseguiu completar a sua missão de criar sua primeira arma, mas se pergunta onde poderá vendê-la. Nesse instante, Kim o aborda e pergunta se ele deseja vender a arma que acabou de criar. Ela estende a mão para cumprimentá-lo e se apresenta, afirmando que seu nome é Kim Soyeon e que representa a companhia Soyeon. Ele se lembra que já ouviu falar dessa companhia antes, é uma empresa focada na indústria de caçadores e considera confiança e credibilidade como seu valor fundamental. Kim explica que lida apenas com os melhores produtos da Coreia e que deseja comprar a peça que ele acabou de criar, caso seja do seu interesse. Ele se anima com a conversa e pergunta quanto ela pode oferecer pela arma, e Kim pede para olhar mais de perto, oferecendo 1 milhão de won por cada peça. A partir de então, Main fechou negócio com Kim e começou a fabricar armas como um louco. Ele caçou todos os monstros pessoalmente para conseguir matéria-prima para sua fabricação. Kim também fechou muitos negócios após fazer essa parceria, o que resultou em ainda mais lucro para sua empresa. Eles estão todos reunidos na oficina de Palvan e conversam sobre os últimos acontecimentos. Kim está muito animada e pula de alegria com os resultados que estão obtendo com a produção a todo vapor. Ela explica que a sua empresa, Soyeon, assinou oficialmente um contrato com o SH Group, e Main afirma que ele mesmo se saiu muito bem. Kim fala que ele superou as expectativas, atendeu a quantidade no prazo e produziu equipamentos com qualidade perfeita. Se não fosse por ele, sua empresa estaria em apuros. Ela segura as mãos de Main em sinal de agradecimento e diz que, se houver algo que ele queira, é só dizer, pois ela fará o que for preciso para conseguir. Ele fica sem jeito, e ela pede para que ele verifique sua conta bancária. Então, o protagonista pega o seu smartphone para conferir o saldo e parece desanimado quando vê o valor disponível. Ele olha rapidamente e percebe que tem 2.800 disponíveis. Main olha para Kim e confirma que já recebeu o pagamento, repetindo o valor em voz alta, mas pensa que esse valor é menor do que ele esperava. Kim fica sem acreditar, pois o valor que ele falou não está correto, e pede para que Main olhe de novo e confirme mais uma vez. Ele conta cada dezena disponível e percebe que leu errado os números. Na verdade, ele tem disponíveis 280 milhões de wons. Main abre um largo sorriso, e esse foi o momento em que ele renasceu como um escravo do dinheiro.
O nosso herói está sentado em sua sala de produção e pega o seu smartphone. Ele está analisando os números disponíveis em sua conta bancária e conta cada dezena. Agora, ele pode se inscrever como membro no GoTube para tratar seu AI e analisa 3 canais diferentes no portal. Custa 300 milhões de wons por mês para assinar todos os canais, mas Main só pode escolher um dos 3 canais de medicina por conta da sua situação atual. Ele está sentado, pensando no que vai fazer, desapontado com a situação. Main abaixa a cabeça, desanimado, pois não sabe qual dos canais seria melhor para conseguir a cura de sua irmã e gostaria de se inscrever em todos eles. Nesse momento, ele decide escolher qualquer um, fecha os olhos e pega o seu smartphone. Por fim, ele se inscreve de forma aleatória em um dos canais que olhou anteriormente. De repente, ele ouve alguém bater na porta. É Palvan, e ele está desesperado e irritado porque as matérias altamente frágeis não são fáceis de polir. Ele decide que vai manter o polimento no mínimo, pois requer muita precisão. Enquanto ele ainda está falando, Kim chega em sua oficina, sorridente, cumprimentando a todos. Palvan conta por que Kim continua vindo para a oficina, e ela afirma que continua indo por conta do mestre Main Sivo. O protagonista percebe que ela chegou e a cumprimenta sorridente, dizendo que já estava esperando sua vinda, e ela fica sem jeito. Main entrega um pedaço de papel para Kim. Ele lembra que, da última vez, ela disse que conseguiria o que ele precisasse e pergunta se é possível conseguir isso. Ela sorri enquanto pega o papel, e, antes que possa ler, afirma que vai conseguir o que ele precisa. Ela começa a ler os materiais que ele escreveu: incenso da montanha, silfo brilhante, saxifraga, ginseng centenário, flor de lã centenária, pílula de saboneteira e vários outros. Ao observar sua expressão, Main pergunta se será difícil conseguir esses ingredientes, e Kim diz que consegue obtê-los, mas vai ser muito caro. Ele pergunta qual é o valor. O protagonista se espanta quando ela fala que custa 300 milhões de wons, pois ele precisa desses ingredientes para aumentar sua proficiência em artes médicas divinas. Ele se inscreveu nas divinas artes médicas de Watou e será difícil aumentar a proficiência sozinho, já que não sabe se essas ervas medicinais estão à venda. Kim pergunta para ele se deve pegar os ingredientes descritos. Ele olha para ela com um sorriso no rosto e afirma que sim, ela pode conseguir os ingredientes que ele selecionou. Main começa a fazer as contas de quanto deve ganhar para poder pagar sua dívida, uma vez que também deve pagar a assinatura de membro. Ele percebe que precisa ganhar mais dinheiro, mas se pergunta como vai fazer isso, pois, mesmo que faça mais equipamentos, o valor é difícil de alcançar. De repente, ele tem uma ideia brilhante que pode ser a solução para conseguir mais dinheiro. O nosso herói se lembra de Kang e como ele ganhava muito dinheiro com seu canal no YouTube. Um trem está levando muitas pessoas de um lado a outro da cidade, e cada uma delas escolhe passar o tempo de uma forma diferente. Um homem que está esperando sua parada procura por um vídeo no YouTube e reclama que não há nada de bom para ver. De repente, ele se depara com um vídeo do novo canal de Main enfrentando monstros e pergunta o que há de errado com ele. O homem então decide abrir o vídeo, pois considera que pode ser um passatempo interessante para sua viagem. A primeira cena do vídeo mostra um lago cheio de hipopótamos, aparentemente tranquilos. O nosso herói decide se infiltrar no meio dos animais e se veste com uma fantasia de hipopótamo para conseguir se aproximar deles. Ele colocou até mesmo uma bota imitando os pés dos animais para conseguir chegar o mais perto possível deles. Realmente, ele está muito parecido com os animais, tanto que consegue entrar no lago sem ter sua identidade revelada. Main olha para a câmera, sorri e pergunta se os seus telespectadores sabiam que os hipopótamos não são cavalos. Quem está assistindo fica sem acreditar no que está vendo e se pergunta o que Main está fazendo no meio daqueles animais. Ele explica que os monstros que está mostrando são chamados de Poodle na Coreia ou hipopótamo em outros países. Ele filma um dos animais de perto e explica que sua aparência é como a de um hipopótamo, mas na Coreia o nome usado para ele é ranja ou cavalo. Porém, ele ressalta que os hipopótamos não são membros da mesma família dos cavalos. O homem no trem parece estar gostando do vídeo e se pergunta se o ranja ou cavalo é realmente usado para os hipopótamos. Main explica que, na verdade, aqueles animais são membros da família dos bovídeos. Ele continua afirmando que, para ser mais preciso, eles se enquadram nos artiodátilos, mas prefere parar por aqui porque, se entrar em detalhes, dará dor de cabeça. Então o protagonista pega um tecido vermelho que guardou consigo e levou para o meio dos hipopótamos. A câmera mostra sua intenção, avisando que vai mostrar para o seu público como conquistar um hipopótamo. Ele explica que o primeiro passo é chamar a atenção deles com um pano vermelho. O homem no trem lembra que as vacas não ficam agitadas com a cor vermelha e percebe que o objetivo de Main é excitar os hipopótamos, ficando confuso com sua atitude. O nosso herói começa a balançar o tecido vermelho para cima e para baixo, tentando chamar a atenção dos hipopótamos e os convidando a segui-lo. Após ouvir o chamado dele, os hipopótamos se dirigem justamente para o local de onde está vindo o barulho. Quando percebem o pano vermelho, seus olhos também ficam vermelhos, e eles ficam confusos ao serem atraídos. Nesse momento, um pequeno grupo de hipopótamos corre em direção a Main. Mas o que, a princípio, era apenas um pequeno grupo de animais, se tornou uma verdadeira manada indo em direção ao homem. Main está contente porque conseguiu cumprir o primeiro passo para conquistar o hipopótamo e parte para a segunda etapa de sua missão. O homem que está assistindo fica incrédulo com o segundo passo, pois o protagonista afirma que agora basta acertá-los e pegá-los.
Ele tem uma estratégia para tentar pegar os hipopótamos e corre em direção à manada que está bem à sua frente. O homem sorri, confiante, e tem certeza de que sua estratégia dará certo e de que sairá vitorioso. Enfim, ele chega bem perto dos animais, e os hipopótamos brigam entre si para chegar primeiro perto do nosso herói. Agora Maim conseguiu chegar perto dos animais e dá o seu primeiro golpe, iniciando a batalha. Depois do grande barulho do embate, um grande silêncio toma conta de todo o ambiente. O protagonista está de pé e olha ao redor para entender o que aconteceu e ver se sua estratégia deu certo. Então, ele mostra para seus telespectadores os hipopótamos derrotados e pergunta o que acharam, afirmando que foi muito fácil. O homem que está assistindo no trem fica em choque com tudo que acabou de ver. Ele vê os hipopótamos vindo em direção a Maim, com suas bocas enormes, prontos para devorá-lo. Mas o protagonista é muito forte comparado aos animais e rapidamente consegue enfrentá-los com a força de seu braço. Com apenas um golpe em cada animal, ele consegue derrotá-los um a um, sem encontrar nenhuma resistência. Ele dá o último golpe no último animal e declara sua vitória. O homem no trem está totalmente conectado ao vídeo e esquece do mundo à sua volta, enquanto se pergunta como aquele cara conseguiu tamanha façanha. Para finalizar o vídeo, Maim cumprimenta seu público e pede para que se inscrevam no canal e curtam o vídeo se acharam que as estratégias que ele passou foram úteis. Apenas esse vídeo rendeu muitos comentários, milhares de visualizações, inscritos no canal e assinantes. Maim está analisando seu canal e percebe que já é um sucesso, com mais de 1000 inscritos e mais de 100.000 visualizações no último vídeo. Ele rola a tela para baixo e percebe quantas pessoas gostaram do vídeo e deixaram seus comentários. Ele sorri enquanto está com o celular na mão e afirma que as pessoas gostaram do seu último vídeo. O protagonista percebe que dessa vez o feedback foi bom por causa do algoritmo, mas sabe que não pode ficar fazendo vídeos de monstros de classe baixa para sempre. Muito feliz, ele decide deixar o celular de lado um pouco para voltar a produzir suas ferramentas enquanto o ferro ainda está quente. Ele analisa que, como é de conhecimento comum, devido à alta adaptabilidade das pessoas, a estimulação requer intensidade para criar continuamente um forte interesse. Enquanto pega o seu martelo para começar o trabalho, ele afirma que essa é a sua especialização. O trabalho de Maim é realizar combates contra monstros e traçar estratégias, o que ajuda no desenvolvimento do seu canal. O nosso herói afirma que ter 1 milhão de inscritos não é apenas um sonho, mas há apenas um problema. De repente, ele percebe algo estranho acontecendo quando olha para sua mão e vê um líquido vermelho. Ele fica assustado e com medo, se perguntando se aquilo saiu do seu nariz. Maim está apavorado e começa a tremer, fica com medo do que vai acontecer a seguir e se pergunta se está ficando doente. Ele precisa editar o seu último vídeo agora, mas sua cabeça está doendo muito e ele sente náuseas e tontura. O protagonista está muito fraco depois de tudo que vivenciou nos últimos dias e começa a se lembrar dos seus últimos passos. Seu corpo está debilitado e ele não consegue se equilibrar em pé, caindo ao chão logo em seguida. Ao cair no chão, ele bate a cabeça em sua escrivaninha e solta um grito de dor incrivelmente forte. Por fim, ele se encontra caído ao chão, sem forças e sem conseguir se levantar. Maim permanece imóvel no mesmo local em que caiu e percebe que aquilo pode ter acontecido porque ele trabalhou demais nos últimos dias. O nosso herói abre os olhos devagar, sem entender o que está acontecendo. Ele analisa o ambiente ainda deitado e se pergunta onde está, percebendo logo em seguida que está observando o teto do seu quarto. O protagonista senta na beirada da sua cama e deduz que desmaiou por um tempo, mas graças à super força de Hércules, foi apenas isso. Rapidamente, ele pega o seu celular e afirma que deve editar os vídeos rápido, se perguntando quanto tempo passou. Ele olha para a hora em seu smartphone e percebe que já são 4:30 da manhã. Maim se espanta e fica sem acreditar que desmaiou por um dia inteiro, perdendo muitas horas de trabalho. Ele conclui que, se continuar nesse ritmo, irá perder a sua vida por excesso de trabalho antes mesmo de ter a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, afirma que sua alternativa é contratar um editor para aliviar o trabalho e delegar essa tarefa para outra pessoa. O herói decide começar o dia com um café e visita um dos estabelecimentos que oferece essa opção. Enquanto desfruta de um café quente, ele está analisando os candidatos para edição de vídeo do seu canal. Ele vê quantas mensagens recebeu e afirma que não tinha ideia de que haveria tantos candidatos, se perguntando se é por causa do salário alto. Então conclui que o dinheiro é o melhor incentivo, já que ofereceu um salário base de 3 milhões de wons mais incentivos adicionais baseados no número de views. E por estar pagando um alto valor pela edição, ele deve escolher alguém que lhe dê ainda mais dinheiro. Ele observa o trabalho de um dos candidatos e vê que os efeitos sonoros são bons, tem senso de humor e as habilidades de edição são melhores do que as dele. O protagonista olha para o relógio e observa que já são 13h03. E se pergunta por que o candidato ainda não chegou ao café, como eles haviam combinado. Maim continua sua investigação e analisa mais profundamente os dados do candidato, que disse que seu nome era Park Deol-gu. Ele era o candidato número 14 e havia concordado em encontrar Maim no café às 13 horas. Maim leva que o candidato está atrasado e continua analisando que não apenas o seu nome, mas também o seu modo de falar, parece com ar Jussi completo, mas conclui que isso pode ser bom porque ele pode ser experiente. Enquanto isso, envia uma mensagem para o candidato perguntando onde ele está.
Mas o candidato não está lendo a mensagem e Main se pergunta se ele estaria correndo até ali para chegar o mais rápido possível. O nosso herói cruza os braços e decide esperar mais um pouco, pois acredita que pode ter acontecido algum imprevisto. Depois de alguns minutos de espera, ele está ficando um pouco impaciente, pois o seu café já acabou. Algum tempo depois, ele já perde a paciência e pensa que o candidato o enganou e não vai comparecer à entrevista. De repente, alguém o chama e pede desculpas pelo atraso. Ele está enfurecido quando a pessoa que o chamou avisa que chegou ali para a entrevista de editor do YouTube. A pessoa que chegou é Park Deol-gu, mas, diferente do que Main imaginou, não é um homem, mas sim uma bela garota editora de vídeos. O protagonista fica admirado com a moça que está vendo porque pensava que iria encontrar com um Arjusi. Eles se sentam e Main pergunta por que ela se atrasou e nem leu a sua mensagem. A moça afirma que estava editando um vídeo até tarde da noite e correu para chegar a tempo. Então ele pergunta sobre o vídeo que ela estava editando e Park diz que é o vídeo anexado à sua aplicação para esta vaga. Main se admira e pergunta se ela editou o vídeo e o entregou em apenas um dia, mas ela afirma que a edição não durou um dia, mas sim cerca de 3 horas. O nosso herói bate na mesa, abaixa a cabeça e parece furioso nesse momento com a informação que a menina lhe deu. Park olha para ele e fica com medo, se perguntando o que tem de errado. Main fica sério e levanta a cabeça devagar, olhando para Park Deol-gu, enquanto já tomou a decisão se vai juntá-la à sua equipe ou não. Ela está desesperada e com medo da resposta dele e espera impacientemente pelo que ele tem a falar. Main olha sorridente para a moça e pergunta quando ela pode começar a trabalhar, e ela, sem entender direito, afirma que pode começar agora mesmo. O protagonista se anima com a possibilidade de alta produção e diz que fará 2 vídeos por semana por padrão, mas poderá enviar 3 em alguns momentos, mas pagará pelo adicional. Ele estende as mãos e afirma que, de agora em diante, os seus vídeos estarão sob os cuidados de Park Deol-gu, e ela fica receosa. Main continua com as mãos estendidas para firmar o acordo e dar as boas-vindas para a nova editora dos seus vídeos do YouTube. Enquanto abaixa a cabeça em sinal de reverência, ela afirma que vai trabalhar duro nesse projeto. De repente, eles observam que uma correria começou entre as pessoas que estão à sua volta e alguém afirma que ocorreu uma quebra de dungeon. A quebra de dungeon foi confirmada e todos saem correndo apavorados, pois dessa explosão podem sair monstros muito poderosos. Park Deol-gu pergunta para o nosso herói se eles também devem evacuar, mas ele pergunta se ela realmente pode começar a trabalhar imediatamente. Nesse momento, ela permanece imóvel, sem entender o que está acontecendo e qual é a intenção do seu novo chefe. Olha para ela sorridente enquanto lança foro curativo de seu nariz. Main entrega o seu smartphone para a moça e pede para que a siga, e ela pergunta para onde eles estão indo. O protagonista está muito animado, pois percebeu uma grande oportunidade, e afirma para a moça que eles estão indo ganhar muito dinheiro. Park Deol-gu fica sem acreditar no que acabou de ouvir enquanto estão correndo no meio da multidão. Main olha rapidamente para ela e avisa que ela deve ficar responsável pelo vídeo, e a moça confirma. Park posiciona a câmera para começar a filmar o que vai acontecer a seguir e segue assustada. Antes, aparecem na rua, deixando todas as pessoas apavoradas, e todos continuam correndo para não perderem a sua vida. Um dos monstros avista o nosso herói e está furioso procurando alguém para enfrentar. Mas, ao invés de correr para longe deles, o nosso herói corre em direção aos monstros para iniciar uma batalha. Ele usa a sua característica de super força e dá o primeiro golpe em um dos monstros, atravessando de um lado para o outro. Rapidamente, ele olha para trás e as pessoas que estão assistindo ao vídeo clicam em curtir, se inscrevem no canal e ativam as notificações. Ele tem líquido verde do seu primeiro oponente em suas mãos e está confiante, enquanto sorri e olha para os outros adversários que estão à sua frente. Os seguranças nacionais entram em ação para salvar as pessoas e pedem para que todos evacuem para as construções. De repente, todos ficam em choque quando percebem a cabeça de um dos monstros caindo do céu. Os seguranças nacionais ficam sem acreditar, imóveis, tentando entender de onde veio aquela cabeça. Eles observam o nosso herói enfrentando todos os monstros sozinho e usando a sua super força. Com apenas um golpe, ele derruba todos os monstros um a um e consegue sair vitorioso dessa batalha. Main se lembra de seus inscritos, se volta para a câmera e cumprimenta a todos, pedindo que interajam com o vídeo. Park Deol-gu agora está editando o vídeo e analisando todos os acontecimentos. Ela vê quantas pessoas assistiram e comentaram no YouTube e se pergunta por que Main é tão popular. Ela editou o vídeo do seu chefe, mas simplesmente não entendeu nada do que presenciou. Mas Park consegue chegar a uma conclusão certa de que o seu chefe é um verdadeiro lunático do YouTube. A moça leva as mãos para o seu rosto, se perguntando se irá conseguir se sair bem nesse trabalho, enquanto seus irmãos chegam em seu quarto. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!